Amém. Que Deus abençoe a cada um. Para a gente é uma satisfação poder estar aqui com os irmãos, né? Como disse o pastor, a gente sempre estava acompanhando o nosso saudoso pastor Osmar, mas a mensagem dele está aqui. Eu creio que está em cada coração e cada um dos eleitos, não somente aqui presente, mas através da internet, a gente tem que zelar por esta mensagem. É por isso que a Bíblia diz que a gente não tem que deixar que roube a nossa coroa. Então você não tem que deixar que roube as virtudes dessa mensagem que está em você. Porque o desejo do pastor Osmar é que essa mensagem chegasse até a este último eleito. E eu creio que isso é o que Deus está fazendo neste método até mesmo desconhecido para nós. Logo no começo da partida dele, nós ficamos que nem os discípulos e que nem os mensageiros, quase que um pouco confusos, mas agora já faz um ano e a coisa vai encaixando, porque sempre um mensageiro, como era o nosso pastor, ele não era simplesmente um pastor normal, como eu sou. Ele era um pastor local, nós sabemos, mas só que o ministério que foi entregue a ele era um ministério especial. Era um ministério que ele tinha um ministério profético. Quando eu falo desse ministério profético, as pessoas elas ficam um pouco quase que criticando, né? E o que é que acontece quando a gente fala que o pastor Osmar, ele é um profeta? Isso dá choque em muitas pessoas. A gente sabe muito bem que o pastor Osmar, pastor Osmar Brana, ele não era um profeta vidente para enxergar, para ter dons, para curar as pessoas, ressuscitar os mortos. Mas este dom que Deus deu para ele, para vindicar o ministério dele, profético, é porque ele tinha a mente de Cristo. E só a mente de Cristo para enxergar o Cordeiro fora do trono. Só a mente de Cristo para mostrar para ele que a intercessão tinha acabado. Aquela mensagem, as pessoas pensam que era uma eloquência de sabedoria que ele tinha, não. Aquela mensagem, tanto do irmão Brana, aquele que trouxe essa mensagem no Monte Pôr do Sol, ali para o irmão Brana, que aquele ali era Cristo mesmo, aquele ser sobrenatural que veio, materializou no nosso profeta, no nosso sétimo anjo, aquele mesmo personagem. Ele no ano 2000 visitou aquele homem e começou a ensinar aquele homem. Aquele homem não andava só não, ele não fazia as viagens. Aquilo era o sétimo selo. Aquele sétimo selo que estava em silêncio ali na América do Norte, que foi proibido do irmão Brana falar, do irmão Brana contar a alguém. Ele foi proibido a não contar a alguém. O irmão Brana não foi proibido a pregar. É muito interessante. Ontem eu fiquei, uma coisa que me veio a respeito de João ter escutado aquelas 7 vozes e o diabo não ter escutado. Do irmão Brana ter pregado o sétimo selo, veio através da voz dele, da corda vocal dele, Deus usou. Ele revelou os 7 selos, inclusive o sétimo selo era o silêncio, né? Era o silêncio, era o ministério dele, e não era para ele explicar a ninguém. É muito interessante que ele deixou tudo nas brochuras, na literatura, e o diabo também não captou isso, né? Ali, no irmão Brana, ele manifestou aquele ministério em silêncio. Agora o ministério do pastor Osmar já era comer este silêncio, comer estes selos revelados, este sétimo selo e os demais selos revelados, e agora brandar. Agora você pode ver que o irmão Brana não falou, as pessoas ficaram na expectativa que ele falasse. O diabo ficou na expectativa que o irmão Brana falasse, e ele não falou. Mas do ano 2000 para cá, Deus embarca neste homem, ali daquela cidade de Franca, aí como diz, na terceira colina de Franca, como Deus sempre usa um homem, uma colina e um monte, né? Ele levantou aquele homem ali e embarcou dentro daquele homem. Aí sim, aí ele pôde ter aquele, assim diz o Senhor, que os 7 trovões tinham sido revelados, foram revelados, na voz do sétimo anjo, e não faltou nenhum, não faltou, explicou para nós as coisas direitinho. E isso daí é a grandeza de Deus, isso daí que faz ele ser profeta e mensageiro da noiva.
E a noiva hoje também, o que é que ela é? Ela é profeta. Então você descrer de uma coisa dessa, você pegar esse CD que ele trabalhou quase sua vida toda, a sua velhice toda, ele fala, Deus teve que me pegar depois de 50 anos, já na minha velhice, Deus pegar e trabalhar esses 23 anos para gravar. Que sentido teria, pastor João Bispo? O pastor Osmar Brana, Deus inspira ele para ele gravar esse CD. E a esposa dele, que está aqui nos acompanhando, juntamente com as filhas dele, né? E a minha família que está aqui, a irmã Ruth mesmo é testemunho das coisas sobrenaturais que acontecia onde ele estava gravando aquele CD. Então Deus não ia deixar esse CD para a gente simplesmente abafar ele, esconder ele. Você não acha que é uma trama do diabo? Mas só que o eleito, ele não está seguro em igreja. O eleito não está seguro em pastor. O eleito, ele está certo. Você se segura do seu pastor se o seu pastor crê. Mas se o seu pastor não crê nesta mensagem, então o que é que você tem que fazer? Você vai continuar com um homem que está contra, que está combatendo? Você não acha isso? Algo que não é normal de uma pessoa combater a própria voz que Deus usou neste século final, neste tempo final. Você não acha isso estranho? Então aí tem alguma coisa de bom, porque quanto mais as pessoas combatem, é ali que Deus está, né? Então eu vou ler aqui uma escritura para não ficar só em minhas palavras. Eu gostaria de ler aqui em Apocalipse capítulo 10. Irmão, se eu já amava este capítulo, pastor, agora eu amo muito mais. Se eu já amava este capítulo, para mim, eu posso ler todos os cultos e não se torna enjoativo e não se torna repetitivo. E olha que o pastor, todo esse ministério dele, que Deus deu para ele, porque no pastor Osmar era o 7º selo. Era o 7º selo. Isso a gente mostra, a gente prova aqui na mensagem, mostra o parágrafo, mas mesmo assim eles nunca vão crer. E ele estava abrindo novamente aquilo que foi proibido o irmão Brana explicar ao público, e aquele mesmo 7º selo, no ano 2000, embarcou naquele homem e profetizou a povos, nações, línguas e reis, e nós somos fruto. Você é fruto. Você, através da internet, é fruto desta voz que você ouviu. Amém. Não é a minha voz, não é a voz do pastor João Bispo, não foi a voz de qualquer outro pastor que te despertou, mas foi a voz de Apocalipse 10, do 8 a 11. Porque se você não ouvir a voz de Apocalipse 10, do 8 a 11, você não compreende a voz de Apocalipse 10, 7. Só com a voz do 7º anjo você não sabe. A gente precisava desta voz aqui. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma e come. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Que o Senhor Jesus Cristo possa acrescentar as suas bênçãos à leitura da palavra. Irmãos, se eu fosse colocar um título nesta mensagem, eu ia intitular assim: o último personagem depois de Apocalipse 10, 7. O irmão Brana, ele nunca falou nisso, a respeito deste versículo de Apocalipse 10, do 8 ao 11. A gente pode ver na mensagem do irmão Brana que sempre ele vindicava o ministério dele. Ele vindicava São Mateus 17, versículo 11, que era o ministério que ele estava fazendo de restaurador.
ele vindicava São Lucas 17:30, ele mostrava Hebreus 13:8, ele mostrava São João 14:12, ele mostrava Apocalipse 10:7. Mas Apocalipse 10, do 8 ao 11, nós nunca tínhamos visto. Isso nunca foi tocado, porque nem o diabo, até o diabo foi enganado nisso aqui. O diabo não sabia disso. O diabo hoje se levanta, esses montes de pastores, essas pessoas, para personificar a terceira etapa de João, é porque eles ouviram. Porque se eles não tivessem aprendido com João, se eles não tivessem escutado de João, que o Cordeiro tinha que deixar o lugar de propiciação, ele tinha que sair do trono para abrir estes selos, para revelar estes selos. Então, se ele não ensina isso, eles não sabiam. Se ele não ensina o dia, a hora, se ele não ensina a vinda, se ele não mostra a diferença do ministério, da vinda do Filho do Homem, de Apocalipse 10:7, e se ele não mostra o ministério da noiva, esses ministros, eles não sabiam disso. Você sabe por que esses ministros eles estão batendo no peito e dizendo que eles comeram de livrinho? É porque eles ouviram de alguém. E eles não são o suficiente, eles não têm suficiente caráter, eles não têm suficiente pudor para dizer: eu sou simples pastor local. Olha a humildade que o pastor Osmar Brana tinha, com todo o ministério que Deus tinha dado a ele. Deu ou não deu? Com todo o poder que ele tinha, ele se rebaixava ao ponto de dizer: eu sou um simples pastor local. E na verdade ele era um simples pastor local, mas Deus comissionou a ele esta mensagem mundial de profetizar não somente aqui o Brasil, mas 7 nações vizinhas foram alcançadas por esta profecia de João, por este Apocalipse 10, do 8 a 11. E é deste personagem, nesta noite, que eu quero falar um pouquinho, que a gente não via. Eu vou ler um pouquinho aqui, na mensagem A Festa das Trombetas. Eu vou ler no parágrafo 266, eu vou ler parte B do parágrafo. Mombrana diz assim: e entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, preste bem atenção, capte, que entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta há uma trombeta também. É a trombeta do Evangelho do 7º anjo. A gente sabe que as trombetas, como nós aprendemos com Mombrana, e João reprofetizou isso aqui para nós. Tu diz: mas pastor, mas por que tu cita tanto, João? Tu quer que eu cite o que? O teu nome? Se fosse teu nome, tu estava rindo. Eu tenho que citar o João, porque a voz de João é a nova Bíblia. É a Bíblia em áudio. Ficou aqui. Você escutar só o irmão Brana não te esclarece a terceira puxada. Não te esclarece aquele silêncio. Mas se você ouvir a voz de João em áudio, através de vídeo, te esclarece. Te esclarece. E a mensagem, não pensa que ela morreu. A mensagem está viva. A mensagem está no seu coração. Esta mensagem está no meu coração. E esta mensagem não é outra coisa a não ser Cristo branco. Essa mensagem não é outra coisa a não ser o 7º selo. Amém. Você acha que o 7º selo partiu? Como eu disse ontem à noite, pastor Osmar Brana, Deus tirou ele do nosso meio. Porque se ele não tira, nós não amadurecíamos, não abria entendimento. Jesus teve que morrer, ressuscitar, e depois da ressurreição dele, pastor João, o que foi que ele fez? Os discípulos estavam que nem nós. Os discípulos estavam atônitos. Mas o que foi que aconteceu? Jesus abriu o entendimento dele para eles compreenderem aquilo que Jesus tinha pregado 3 anos e meio do seu ministério. E não foi diferente que Jesus, em Brana, com o livrinho aberto, teve que morrer para depois de 40 anos de primeira e segunda etapa, através da mensagem do pastor Joaquim, Deus teve que ressuscitar este homem do meio do denominacionalismo, de dentro da própria mensagem, e ensinar ele. Mas pegou primeiro vai, João. Não tem como aqueles que não são eleitos, aqueles que provaram do dom,
celestial, que provaram desta palavra, que foram participantes do Cordeiro sair do trono, que ouviram a pregação, que a intercessão acabou, é impossível. É mais fácil uma prostituta, é mais fácil um ladrão, é mais fácil uma pessoa que não tenha muita boa fama ser redimido do que esses que provaram e rejeitaram. Esses não têm mais, porque eles novamente pisam no sangue de Cristo e o põem em vitupério novamente. E olha que nós não víamos aqui, meus irmãos, olha, diante do gentio, para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original, as duas testemunhas de Apocalipse. Então, entre a sexta trombeta, entre a sétima trombeta, tem este profeta, o sétimo anjo, mas não falou nada de João. Mas antes desse sétimo anjo, antes dessa sétima trombeta, que é Moisés e Elias, entrar em cena, tinha que ter esse ministério especial, que é o ministério de João, o representante da noiva. Porque só com a fé, irmão, que a gente tinha, a fé de primeira e segunda etapa, a fé de curar os enfermos, a fé de crer no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é muito bom, esta fé aí não dá fé para arrebatamento. A gente precisava desta fé que estava contido dentro dos 7 trovões, irmãos. E se não tivesse este outro personagem para entrar em cena, este outro personagem, ele não é superior a Brano. Ele é depois de Brano. Se você for ver, ele ainda está abaixo de Brano. O anjo forte não poderia vir direto a João. Não. O anjo forte, ele veio direto ao sétimo anjo. E do sétimo anjo, ele veio a João. Depois que ele revelou, aí ele veio a João. João não suportaria receber direto de Deus. Para receber direto de Deus, só um profeta como o sétimo anjo. Então o sétimo anjo revelou, e quando este João come esta profecia, se tu come uma profecia, se tu come um assim diz o Senhor, o que é que tu és? Quem fala que ele é profeta não somos nós, meus irmãos incrédulos. Quem diz que ele é profeta é a Bíblia, é a nossa Bíblia que diz: vai, João, come o livrinho, ele será doce na tua boca, mas amargo no teu ventre. Vai e profetiza. Quem é que manda profetizar? Profetiza outra, porque já foi profetizado. O que foi que João comeu? A profecia. O que foi que João comeu? O assim diz o Senhor. O Cordeiro saiu do trono de intercessão para reclamar aqueles que tinha redimido. Ele veio fazer o nosso reclame. O nosso reclame não estava completo e nós não sabíamos disso. Foi obrigado este João comer este livrinho, e a Bíblia. Não é só a Bíblia que diz que ele é profeta. Você sabia que não é só a Bíblia? A mensagem à era de Pérgamo também mostra que ele é profeta. A noiva é profeta. Ele é profeta. Aí depois diz: eles são profeta. Então quem diz que ele é profeta é tanto o apóstolo João, que escreveu, ele só foi o que escreveu. O autor de Apocalipse foi Jesus Cristo. Quem trouxe a inspiração foi Jesus Cristo para João escrever. Diz que ele é profeta. E William Branham também diz que ele é profeta. Então nós estamos inventando alguma coisa? Eles não sabem, pastor, que o profeta é o Espírito Santo. Amém. E não sabem que o profeta é um anjo forte. Estava dentro, irmão. O sétimo anjo, ele não teria condição como homem de revelar nada, porque ele é um homem como você, como eu. Ele dependia daquele anjo forte, Apocalipse 10 primeiro, aquele anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem com 7 anjos, 6 anjos que estavam adormecidos. E eles vieram da onde esses anjos? Esses anjos, eles não eram. Olha, a primeira puxada foi pássaros pequenos, a segunda puxada foi pássaros maiores, e a terceira puxada foi anjos que vieram da eternidade. Esses anjos, eles vieram da onde? Eles vieram da eternidade. E um desses anjos era o anjo de Branham. Um desses anjos, que foi o anjo mais notável, que foi um anjo especial,
E foi um anjo que chamou a atenção do irmão Brana. Era aquele que tinha o 7º selo. Aquele que tinha o 7º selo. Vocês já ouviram lá, né? As 2 materializações pregadas pelo pastor Armar. Se você ainda não ouviu, ouça lá. As 2 materializações. Aí você vai compreender o que eu estou falando. Tá bom? Nós falamos isso, irmão. Eu não vou te dizer que eu comi este livrinho, não. Eu aprendi com João. Amém. Aí quando eu aprendo com João, quando eu admito João, quando eu aceito a João, automaticamente eu como com ele, porque eu começo a ver o que ele viu. Agora a gente pode ver o que ele viu. Eu nunca tinha entendido isto aqui, irmão. Este livro de Apocalipse, eu nunca, mesmo eu lendo, mesmo eu ouvindo o pastor. Aí tu diz, então tu estava torcendo para ele. Eu não estava torcendo para ele partir. Como os discípulos também não estavam torcendo para Jesus partir. Até mesmo quando Jesus anunciou a sua morte para os seus discípulos, ele tinha que padecer e tudo mais. E Pedro pulou e disse, não, isso não te acontecerá. E ele mesmo repreendeu a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Aquilo não era Pedro. Aquilo era o diabo usando Pedro. Então eles não desejaram que Jesus morreu. Mas ele teve que padecer, ele teve que morrer para chegar à condição de dizer, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele era Deus. Ele era Deus naquele corpo de carne. E todo o poder no céu e na terra estava nele. E ele disse, não os entrar de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, até os confins da terra. Agora que era a hora para esses pastores saírem pregando. Agora que era a hora desses pastores saírem apacentando. Porque eles pensam hoje que Jerusalém é uma determinada igreja, pastor. É um determinado lugar. Mas você sabe onde é a Nova Jerusalém? Você sabe onde é? Apocalipse 10, de 8 a 11. É o lugar da nossa terra. É o lugar da nossa possessão. E você sabe, eleito, se um judeu, ele tivesse fora de sua pátria, Deus não tratava com ele. Foi por isso que Abraão saiu de sua pátria, passou por tudo aquilo que ele teve que passar e teve que regressar para Deus poder tratar com ele. Foi por isso que Deus levantou Stalin, Mussolini, Hitler, para trazer o povo judeu de volta à sua terra. Assim como Deus traz os seus filhos à sua terra, Deus também trouxe a sua noiva. Irmão, você está no melhor lugar, você está na terra certa. Você está na terra do rapto. Você está na terra dos trovões. Então não tem como falhar isto. Deixa eu ler mais um parágrafo, vou já encerrar, pastor. Vou já encerrar. Olha só. O 7º selo, 299. E nesse instante ele me levantou e ele me ergueu. E ele me colocou bem alto onde estava havendo uma reunião. Parecia uma tenda ou uma catedral de algum tipo. E olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado. E vi essa luz, estava falando com alguém acima de mim. E essa luz que você vê ali na fotografia, aquela luz era aquela mesma coluna de fogo que apareceu na cabeça dele em 1950. Aí, meu irmão, acima de Brana não é maior do que Brana, viu? João vem e fala. Acima de Brana é depois de Brana. Depois de Brana tinha que ter essa parte. Esta parte aqui, que era para ele comer o livrinho e ter que falar isso ao público. Então aparece esse personagem que a gente não via. Este personagem que ficou conosco, pregou conosco, comeu conosco, andou por nossas cidades, e agora Deus o tomou. E esse mesmo personagem que estava dentro dele, está dentro de cada eleito, é o que vai nos tirar da terra, que é esta mensagem que ele já pregou. Se você ouvir algum pastor dizendo que vai revelar mais algo, que vai profetizar, tudo já está dentro do CD, meu irmão. Não seja enganado, não. Você entendeu? Aí eles tentam confundir, irmão. Eles tentam confundir o preio do irmão Brana
com um aperto play de João. O play de irmão Brana, a gente não aprendeu que o Cordeiro saiu do trono. Você aprendeu? O play do irmão Brana, você aprendeu o novo nome? Você precisava deste personagem, você precisava de João. Agora o play de João, meu irmão, te esclarece. O play de João, quando tu escuta, tu pode escutar qualquer pastor, você vai identificar se ele fala como João falou, ou se ele está tirando aquilo para tirar vantagem, para crescer seu ministério, para ter popularidade, porque eu creio que todos nós que seguimos João, nós não estamos aqui para aparecer, nós estamos aqui porque nós cremos na mensagem dele. Nós não estamos aqui para falar que nós comemos este livrinho e que agora a noiva vai continuar conosco, não. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando aqui e nós continuamos crendo da mesma maneira quando ele estava aqui. E que nós não estamos aqui para trair esta mensagem. Se você não trair esta mensagem, você não trai ele. Não é verdade? Você sabe quando você vai trair o mensageiro? É quando você não fica com o que o mensageiro ensinou. Mombrana diz isso. Mombrana fala isso, que você só trai este mensageiro é quando você desvia da mensagem que ele ensinou. E aqui nós estamos para permanecer com este ensinamento. E não é muito, pastor, né? Não é muito, é pouco, né? Que era para ter mais pastores, mais evangelistas crendo. E parece que tem gente que fica até com medo, né? Está com medo, não é hora de ter medo, não. É hora da gente se identificar com aquilo que a gente crê. Amém? É hora... Olha aqui. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 232, pergunta de número 22. A noiva de Cristo teria o ministério antes do rapto? Aí ele diz, com certeza. Este ministério estava começando, que ele revelou, mas vocês sabem que ele não pôde explicar a alguém, mas este ministério da noiva era o ministério de João. Que aquilo que ele revelou e foi proibido comer, no ano 2000 ele veio, comeu e profetizou novamente. Irmão, o irmão Brana, quando pregou, abriu a abertura deste selo, ele ficou sozinho. Ficou sozinho, irmão Brana. Todos abandonaram. O pastor Osmar, do ano 2000, ele ficou sozinho. Não teve ninguém para sair com ele de lá. Foi só ele que saiu. E você sabia também que com todos nós que continuamos, não somente amava, mas continuamos amando ele, porque um cristão, um profeta, ele não morre, ele está vivo. Você crê que ele já está ressurreto? Amém. Ele está ressurreto. Qualquer hora desse nós vamos ver. Vamos ver não somente ele, mas nós vamos ver também. Nós vamos ver o irmão Brana. Quando eles aparecerem aí sim. Aí ele ensina que nossos corpos vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Então ele estava só. Na hora da morte dele, com todas as pessoas, todos nós abandonamos ele. Acho que Deus nem permitiu de anunciar para a igreja orar, porque se a igreja orasse, podia impedir o plano de Deus. E o plano de Deus já era recolher o mensageiro dele, porque ele já vinha dizendo desde 2012, 2014, irmão, a mensagem terminou. O problema é que a gente nunca quer que termine, né? A gente sempre quer esperar mais um pouquinho mais, a mensagem já foi entregue. Não sei se vocês já perceberam, ele tem uma mensagem que ele diz assim, olha, eu não entendi o pastor Mendes, eu não entendia ele, porque ele sentava e botava a igreja dele para ouvir. Aí ele vem e diz, olha, eu acho que é tempo mesmo de sentar e ouvir. Eu queria que ele fosse que nem os outros, que pregasse, mas depois de ouvir uma mensagem eu entendi, porque a mensagem terminou, agora é hora de só se alimentar dela. Então, fique posicionado. Se você tem o seu pastor, nós não estamos aqui para tirar ninguém dos seus pastores, fique com o seu pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, fique com essa mensagem em primeiro lugar. Se seu pastor tem essa mensagem, fique com ele. Se seu pastor não tem essa mensagem, não leva essa mensagem em sinceridade, aí você resolve o que você faz com ele. Mas você tem que tomar uma decisão na sua vida, olha só. Com certeza, isso que está ocorrendo agora mesmo, veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos,
profetas. Irmão, nós sabemos, estamos cansados de ouvir que a noiva ela estava incompleta. A noiva de primeira e segunda etapa, ela não tinha profeta. A noiva ela veio ser completada do ano 2000. Aí sim, aí o profeta Cristo tomou Osmar Brana e pôde profetizar na boca dele. Pôde profetizar e sim, aí ela foi completa. E eu vou te dizer mais. Essa noiva ainda estava sozinha. O quíntuplo de Efésios estava só nele. Ele diz o quê? Estava só nele. Mombrana diz que Jesus era administrador, era tesoureiro, era pastor. Tudo estava em Jesus. A ordem da igreja, Mombrana fala isso. Mas depois que ele morreu, saiu dele aqueles ofícios. Você pode ver que muitas das vezes a gente até posiciona aqueles 70 anciões lá. Moisés deu espírito de sabedoria, ouviu o conselho, do sogro dele, de Jetro. Ele estava muito cansado e era muito aquele fardo para ele. Então ele deu o conselho para ele pegar 70 anciões. E Deus repartiu do espírito que estava em Moisés sobre aqueles 70 anciões. E o irmão Brana diz, Moisés não ficou fraco. Ele só tinha o mesmo espírito que Moisés tinha. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Aqueles 70 entraram na terra prometida? Só entrou Josué e Caleb. Aqueles mesmos 70 lá, que entrou no ministério de Jesus, com o espírito que estava em Jesus, expulsando, curando os enfermos, expulsando o demônio, primeira e segunda etapa. Mas o que foi que eles fizeram? Eles o abandonaram. Então, este quíntuplo de Efésios estava só num homem. Aí depois veio surgindo, foi se levantando dele, foi saindo dele, e agora aqui é para manifestar quem saiu dele mesmo ou não, quem nasceu desta mensagem ou não. As pessoas dizem, vocês adoravam o homem, vocês exaltavam o homem. Não, nós não adoramos o homem, nós temos que colocar o homem no seu lugar. Mas nós somos adoradores do Deus que estava no homem. O apóstolo São Paulo chegou a dizer, e adoraram a Deus através de mim. Você não pode ouvir a voz de Deus se não for através do homem. E nesse último tempo, Deus reconhece só esses dois homens, e que nós estamos representados nele. É Brana e João, é marido e esposa. Agora é bem interessante que é marido e esposa, mas esse mesmo marido que estava aqui, que era a revelação dos 7 trovões, saiu deste homem e entrou nesse. Você compreendeu? Ele era esposa, mas o cabeça estava nele. E você já pensou um corpo sem cabeça? Então era esse mesmo 7º selo que estava obrando aqui misteriosamente e que continua no coração de cada eleito e que não vai fazer mais nada, ele já fez. Você quer adquirir esta fé de arrebatamento? Ouça suas mensagens. Ouça suas mensagens e você vai ver se você vai adquirir essa fé de arrebatamento ou não. Irmão, eu não estou fazendo isso para ser melhor do que ninguém. Eu não estou fazendo isso para rachar trabalho de ninguém. Eu simplesmente creio e vi esta mensagem. E não estou aqui para trazer uma mensagem para superar aquilo que o pastor Osmar pregou. Eu estou aqui repetindo a mesma coisa que ele comeu. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.